2025 foi um ano de emoções extremas para o torcedor tricolor. Teve alegria, sofrimento, polêmica e jogos que ninguém vai esquecer. Hoje você vai reviver tudo que marcou o Fluminense em 2025. Começava 2025. Elenco reformulado, contratações caras, promessas no ar e aquele sentimento clássico. Agora vai. A torcida iludida? Com certeza, mas com razão, afinal era ano de Mundial de Clubes. Após um 2024 ridículo, existia a esperança de um 2025 melhor. Só que o Fluminense nunca entrega uma temporada normal. E aí veio a primeira pancada. No Carioca de 2025, o Fluminense começou com seu time B e se classificou para as semifinais. Venceu o Volta Redonda por 4-0 no primeiro jogo, com 2 gols de Chernobyl. Lá vem o Fluminense com Chernobyl. A primeira grande subida do Chernobyl pela esquerda, pela direita. Foi mal, Galvão. Com 2 gols de Canóbio, um gol de Germancano e um gol de John Arias. E após empatar em 0-0 no jogo de volta, garantiu sua vaga na final, para enfrentar eles, o time do mal, o nosso maior rival, o Flamengo. O primeiro jogo da final foi uma das piores partidas do Fluminense no ano, noite em que tudo deu errado. Um erro de Fábio, que é um dos mais regulares do elenco, culminando no primeiro gol. Arias perdendo o gol feito, Ignacio errando sequência de saídas de bola. O cenário poderia ter sido bem mais arrasador se não fosse o gol de Keno nos minutos finais que manteve o Fluminense vivo na briga pelo título, após perder de 2-1. Chega o segundo jogo, e quando você pensa que não pode piorar, pode. O Fluminense faz mais uma partida covarde no Maracanã, empata em 0-0 com o Flamengo e perde o título carioca. Mano Menezes se recusava a pôr o time para atacar, o que causou irritação nos jogadores do Fluminense. Mano Menezes estava prestes a cair. Uba, 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 Renato chegou, trazendo a alegria pra galera tricolor. Mas se tem uma coisa que o Fluminense sabe fazer, é ressurgir quando ninguém acredita. Antes do Mundial, o Fluminense jogou a fase de grupos inteira da Sul-Americana. Renato classificou o Fluminense com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No Brasileirão, Renato emplacou 3 vitórias seguidas. Vale destacar o 2-0 sobre o Corinthians fora de casa, seguido por um tropeço em casa sobre o Vitória e a primeira derrota de Renato no Brasileirão, no clássico com o Botafogo. Parecia que as coisas estavam desandando. No jogo seguinte, o Fluminense ia tropeçando mais uma vez, empatava em 1-1 com o Sport, até que aos 52 minutos do segundo tempo, algo mágico aconteceu. Apesar da vitória emocionante no último minuto, o Fluminense se manteve irregular. Vale destacar a vitória sobre o Internacional fora de casa, no último jogo antes do Mundial. E claro, a vitória emocionante no clássico sobre o Vasco.
Após tanta espera e expectativa, a Copa do Mundo se aproximava. A torcida do Fluminense cobrava reforços para a disputa do Mundial. Afinal, nosso 9 era o Everaldo, e todos nós sabemos que ele tem alergia a gol. E para piorar, após pressão da torcida, contrataram um Soteldo de última hora, o que não serviu de nada, já que o jogador estava lesionado. Sem grandes reforços, o Fluminense se preparava para o que viria a ser uma excelente campanha. Sobre certa desconfiança, o Fluminense estreava contra o Borussia Dortmund, também conhecido como Volta Redonda alemão. E o que se passou em campo, apesar do 0-0, foi a verdadeira judaria, um atropelo, amasso, chame como você quiser, mas o Fluminense deu as caras pro mundo. Muito prazer, sou o Fluminense Futebol Clube. Com a confiança no talo, o Fluminense enfrentou o Ulsan em sua segunda partida. E claro que a síndrome de Robin Hood iria aparecer. Após o golaço de falta de John Arias, o Fluminense sofreu a virada ainda no primeiro tempo. A tensão era grande, já que o Fluminense não poderia perder o jogo. Mas foi aí que Nonato empatou a partida, e no embalo de João de Deus, Freitas virou a partida novamente, 3-2 para o Fluminense. E ainda deu tempo do quarto gol do Kenaldinho de cabeça para fechar o caixão. Após péssima partida e empate em 0-0 com o Mamelodi, pelo terceiro jogo da fase de grupos, o Fluminense se classificou em segundo colocado para as oitavas de final, e no nosso caminho, a Internazionale de Milão. E chegou o dia do mata-mata do Mundial. Na nossa frente, a vice-campeã europeia, time com investimento milionário. O problema é que ninguém avisou isso para Germancano, que viu Inter na camisa e disse: contra Inter eu broco, 1-0 Fluminense. Mais uma exibição fantástica do Fluminense. Que orgulho eu senti nesse dia. Estávamos a um passo das quartas de final. E o passo foi dado por Hércules, que no final do jogo deixou o seu e mandou os italianos de volta para casa. Quartas de final, e o destino colocou o bilionário Al Hilal no nosso caminho. Um time árabe tão rico que pagou 90 milhões de euros por Neymar e mais um salário de 100 milhões de euros por ano. E não fez falta. Mas sabe o que eles nunca vão poder comprar? Xerém. E foi Xerém que botou o Fluminense na frente. Martinelli, tão criticado e tão importante ao mesmo tempo. O dono do meio de campo do Fluminense. Você é foda, Martinelli? E após o Fluminense sofrer o empate e uma bola parada, Hércules decidiu mais uma vez, 2-1, Fluminense na semifinal da Copa do Mundo. Infelizmente, acabou na semifinal o nosso sonho da Copa do Mundo. O Chelsea utilizou uma regra bizarra para comprar o João Pedro no meio do mata-mata, e foi ele quem acabou com o jogo. Um moleque de Xerém, criado aqui, nos eliminou do Mundial. Ainda tentamos, Hércules finalizou e Cucurella tirou em cima da linha. E o pênalti? Juiz vagabundo, não deu. Isso é pênalti em qualquer lugar, menos nos Estados Unidos. Lutamos até o fim e entramos para a história como o melhor brasileiro do primeiro Mundial de Clubes. A volta do Mundial não fez bem para o Fluminense. Depois de se tornar top 4 times do mundo, a sequência foi arrasadora. 4 derrotas seguidas no Brasileirão, pressão em Renato Gaúcho pelo mau futebol, perda de John Arias, nosso melhor jogador. Quando parecia que Renato seria demitido, ele conseguiu uma sobrevida. Voltou a vencer no Brasileirão, emplacou 7 jogos sem perder. O Fluminense nesse momento, sem poder brigar pelo título brasileiro, mas uma boa posição para a vaga na Libertadores via Série A, tinha um objetivo claro na temporada: as Copas.
Sob comando de Renato, o Fluminense jogou as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Internacional. Venceu fora de casa por 2-1 e após empatar no Maracanã em 1-1, o Fluminense estava nas quartas de final. O adversário, o Bahia. Jogando em casa, o Bahia venceu o Fluminense por 1-0, com um gol aos 86 minutos. O drama do torcedor do Fluminense por toda a temporada se repetia. Os gols sofridos no fim do jogo. Tudo seria definido no Maracanã, e na partida de volta, quem decidiu foi Thiago Silva. Após primeiro tempo complicado, Canóbio abriu o placar de pênalti aos 55 minutos, e Thiago Silva, aos 84 minutos, decidiu de cabeça, colocando o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. Renato também comandou o Fluminense nas oitavas de final da Sul-Americana. Eliminou o América de Cali com 2 vitórias, 2-1 lá e 2-0 no Maracanã. Já nas quartas de final, o Fluminense enfrentou o Lanús, um pequeno time da Argentina, e o que parecia ser uma eliminatória tranquila acabou se tornando um inferno. O Fluminense conseguiu a façanha de perder o primeiro jogo na Argentina. Renato parecia ter incorporado o Mano Menezes, botou o time com uma postura vagabunda em campo, apenas se defendendo contra o fraquíssimo time do Lanús. No final do jogo, Renato resolveu soltar o time e foi punido com um gol, já nos acréscimos. Era inacreditável o que nós, torcedores, estávamos assistindo naquela noite. A pressão em Renato era grande, muita cobrança em relação à postura do time. Já no jogo de volta, o torcedor tricolor fez uma linda festa no Maracanã para apoiar o time. E o que parecia caminhar para um final feliz foi tudo pro caralho. Desculpa, família, perdi o foco aqui. Canóbio abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Um jogo totalmente controlado. Lanús não passava do meio-campo. Terminava então o primeiro tempo. E o clima no estádio era é questão de tempo até sair o segundo gol. Mas não foi o que aconteceu. Aos 67 minutos, na primeira vez que o Lanús foi ao ataque, foi fatal. Aquino empatava o jogo para o Lanús, e naquele momento o Fluminense estava eliminado. O Fluminense tentava. No último lance do jogo, Germancano colocou uma bola na trave. Era o último suspiro. Terminava ali a campanha do Fluminense na Sul-Americana. E o título mais fácil da temporada não foi a única coisa que perdemos naquela noite. Renato Gaúcho pedia demissão ao vivo na coletiva pós-jogo. La pregunta mía es, ¿cómo no voy a estar enojado? Começava uma nova era no Fluminense, a era de Zubeldia. Zubeldia teria pela frente 16 jogos no Brasileirão até as semifinais da Copa do Brasil. O objetivo era claro, classificar o time para a Libertadores. Logo de cara, um clássico, o Botafogo. E não era só o clássico em jogo, era nossa honra. O Fluminense vinha de 8 derrotas seguidas, e isso não podia ficar assim. Com uma grande atuação, Zubeldia estreava com vitória, por 2-0 no Maracanã. Faltavam 15 jogos. Fora de casa, o Fluminense faria 7 jogos, acumulando apenas uma vitória, 3 empates e 3 derrotas. Se fora de casa o Fluminense era péssimo, em casa a história era diferente. Zubeldia conseguiu impressionantes 9 vitórias seguidas, venceu todos os jogos em casa. Vale destacar o amasso no Atlético Mineiro por 3-0, a vitória sobre o Juventude, com gol de voleio de Thiago Silva no último lance, a vitória no clássico contra o Flamengo, com gol pornográfico de Lúcio Acosta, o amasso no São Paulo por 6-0 no Maracanã. Após a sequência de 16 jogos, o objetivo era alcançado, Fluminense em quinto no Brasileiro e classificado direto para a Libertadores 2026. Nas semifinais da Copa do Brasil, o Fluminense foi eliminado pelo Vasco. No primeiro jogo, tudo parecia caminhar bem. O Fluminense fazia um ótimo primeiro tempo e abriu o placar com Kevin Serna. Já o segundo tempo foi tudo diferente. Sem motivo aparente, o Fluminense parou de jogar futebol, deixou o Vasco crescer, sofreu o empate e no fim do jogo, a virada. No segundo jogo, o Fluminense conseguiu vencer a partida por 1-0. Paulo Henrique fez o gol contra. Tudo então seria decidido nos pênaltis. A disputa começou da melhor forma possível.
Fábio defendeu e colocou o Fluminense na frente, mas John Kennedy perdeu logo em seguida. Pênalti ridículo. E para completar a desgraça, Canóbio bateu um dos piores pênaltis que eu já assisti na minha vida. E era isso. Sem acreditar, terminava ali o ano de 2025 do Fluminense.